temos apenas os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos são as regras básicas. O problema é que quando você pega cada mandamento e você desenvolve ele, aí você vê que o negócio fica um pouco encardido, né? O negócio fica um pouco maior do que imaginávamos. Não é apenas não ter outros deuses diante de Deus. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Não é apenas tomar o nome do nosso Deus em vão. É muito mais do que isso. Não é mesmo? E assim vai desenvolvendo todos os mandamentos. Então, quando nós começamos a desenvolver isso, pensar, é um pouco desconfortável. Por quê? Porque mexe justamente alguns detalhes do nosso coração. Alguns detalhes do nosso coração incomodam um pouquinho. Incomoda um pouquinho. Mas esse incômodo é para a glória do Senhor. É para que o Senhor ele trabalhe de uma forma maior e melhor em cima daquilo que nós então relembramos, não é mesmo? Relembramos. E graças a Deus por isso. Eu tenho muito a parábola para mim de Mateus capítulo 13, quando nós temos a questão da semente, não é mesmo? Nós temos a questão da semeadura. A palavra de Deus ela precisa ser constantemente semeada, lembrada, revirada à terra, porque facilmente nós arrumamos desculpas e nós esquecemos dos nossos deveres, das nossas obrigações. Então, quando nós paramos para meditar nesses pontos, eles, de certa forma, incomodam um pouquinho, mas nós glorificamos a Deus por isso. Amém? Vamos ler as Sagradas Escrituras? Você já acompanhou a leitura, Êxodo capítulo 20? Eu vou ler apenas os 2 versículos, versículo 16 e 17. O pastor René Doutor me propôs esses 2 últimos mandamentos. Nós vamos trabalhar o primeiro mandamento, a questão do falso testemunho, e depois nós vamos avançar para a parte da cobiça. Versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus, Êxodo 20, versículo 16: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Curto, né? Curto, mas objetivo. Você lembra bem o contexto que está inserido os 10 mandamentos, não é mesmo? O povo vem do Egito, está nos pés do Sinai e pronto a subir para as partes mais norte e entrar em Canaã. Mas Deus então, antes de entrar em Canaã, Deus começa agora a preparar essa nação para ser literalmente uma nação sacerdotal. Uma nação que representasse Deus com a sua palavra e com o seu testemunho. Então Deus está ali estabelecendo esse princípio de ensinamentos, né? Transmite isso para Moisés, e Moisés então ele vai trazer isso para o povo. Nós temos os 10, mas nós sabemos muito bem que não são apenas os 10. Esses mandamentos são extremamente maiores do que isso, né? Nós temos 613 leis praticamente exposto ao longo dos 4 livros, ok? Ali os 4 primeiros livros do Pentateuco. Mas aqui nós temos o resumo. E eu quero primeiro partir do princípio, fazendo a leitura de um caso, de uma situação que envolve o 9º mandamento. Presta atenção. A dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu na manhã desta segunda-feira. Essa notícia é do dia 14/7 de 2015. Tá? Ela é uma notícia um pouquinho mais antiga. 2 dias após ter sido espancada por dezenas de moradores de Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida a partir de um boato gerado por uma página em uma rede social que afirmava que a dona de casa sequestrava crianças para utilizá-las em rituais de magia negra. De acordo com familiares de Fabiane, após as agressões, ela sofreu traumatismo craniano e foi internada em estado crítico no Hospital Santo Amaro, também em Guarujá. Minutos após a agressão, a polícia militar chegou a isolar o corpo de Fabiane, acreditando que ela estava morta após o espancamento.
Na manhã da segunda-feira, porém, a família recebeu a informação que Fabiane não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O porteiro Jailson, marido de Fabiane, Alves da Neve, afirmou em entrevista ao G1, antes de saber da morte da mulher, que a esposa era inocente. De acordo com ele, a página se confundiu ao colocar uma foto de Fabiane em seu perfil. Isso motivou as agressões. Começou com um boato na internet, eles colocaram a foto de uma pessoa parecida e todo mundo achou que era ela. Quando ela voltou para o bairro, a cercaram e começaram as agressões. Essa história, e não é uma história, isso aqui é uma história real, é um fato, isso aqui está no site do G1. Se você quiser pesquisar lá, depois no Google, na internet, lá você acaba encontrando. Nós temos um relato muito interessante. Nós temos um texto que nos orienta. Eu apresentei para os irmãos um fato que ocorreu, um fato real de uma jovem senhora. Estava voltando para casa, foi cercada por pessoas que acabaram acusando, agredindo e matando ela, espancando até a morte, literalmente, por uma simples confusão. Pegaram uma notícia, pegaram uma foto, não sei se era qualquer, eu não procurei maiores relatos a respeito disso, e as pessoas da região acharam que ela sequestrava crianças e fazia trabalhos de magia negra. Isso levou a uma comoção bem local. Pegaram essa mulher e cometeram essa atrocidade, e essa mulher era inocente. Nós estamos vivendo uma fase, ou uma época, onde as informações, eu não sei se vocês percebem, elas são muito rápidas. Muito rápidas. O nível de informação, contato, meus irmãos, é algo surpreendente. Nunca na história da humanidade o negócio ficou tão frenético como nós estamos frequentando esses dias. E nós, como cristãos, nós devemos parar para pensar e observar o que as Sagradas Escrituras falam sobre informações. Quando nós nos reportamos às Sagradas Escrituras, e algo que nos chama a atenção é justamente o princípio que envolve o nono mandamento. Lembram qual é o nono mandamento? Não dirás falso testemunho. Se nós pensarmos ou fazermos referência ao contexto que foi escrito, justamente essa passagem, nós vamos parar lá no deserto, aproximadamente 1440, 1430, algumas datas são possíveis ali, e nós vamos parar numa época onde o crime capital era extremamente comum. O caso que ocorreu aqui com a Fabiane foi algo talvez surpreendente, repulsivo, causa comoção, mas de certa forma tem acontecido de forma um pouco mais esporádica, não é frequente e esporádico. Agora, quando esse mandamento foi escrito, era justamente o contrário. Praticamente a maioria das penas eram crimes capitais. O ato de desobediência aos pais, por exemplo, colocava em risco a vida do filho. Não é mesmo? Quando nós temos então esse mandamento, na verdade nós não temos simplesmente o ato de espalhar, até porque numa sociedade em que todos os crimes envolviam justamente essa parte de morte, o falso testemunho bem sucedido poderia levar qualquer um rapidamente à morte. Por exemplo, se eu acusasse que os filhos do pastor Renildo eram desobedientes, insubmissos, e conseguisse mais algumas testemunhas e levasse perante o juiz e tentasse promover, talvez até poderia levar à morte. Só que a Bíblia vai dizer que aquele que o acusa era a primeira pedra, ou pelo menos a pessoa que começaria
o ato de execução. Então, de certa forma, havia alguns tipos de proteção para que esse tipo de acusação não fosse, ou pelo menos fosse muito bem controlada, para que não houvesse esse princípio de execução. Isso nós pensamos em Israel. Toda a base do Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Nós vamos ver algumas situações quando uma mulher é pega em adultério, e eles relatam o caso ao nosso Senhor Jesus Cristo até como uma pegadinha, né? Extremamente maldosos. E o Senhor começa então justamente a falar e trazer essa questão: olha, quem não tem pecado, ou melhor, os que acusam, lancem a pedra, matem ela. Isso foi o suficiente para que aqueles homens deixassem então, e a segurança da mulher fosse, de certa forma, protegida. De certa forma, protegida. Bom, meus irmãos, isso nós temos então um período, mas o que literalmente envolve essa questão do 9º mandamento para os nossos dias? O que trabalhar isso? Depois eu vou fazer mais algumas aplicaçõezinhas. Eu gosto muito da Confissão de Fé de Westminster, que ela de certa forma acaba fazendo algumas exposições bem simples, mas que acaba de certa forma atingindo o nosso coração e falando muito forte conosco. Primeiro, a Confissão de Fé de Westminster vai falar que o 9º mandamento, ela acaba então falando que toda mentira, ela envolve toda mentira que distorce o julgamento nos tribunais, e provavelmente refere-se aos tribunais de justiça. Aquele o suborno que contrata, a falsa testemunha, a mentira que é movida pela opinião pública, a mentira que é movida pela atitude da multidão, a mentira que é movida pela compaixão ao pobre, falar a verdade inoportunamente para um fim errôneo, uma coisa má, ou distorcer o sentido da verdade usando aqui equivocadamente, a questão do mexerico, que pretende marcar a honra, quando nós suprimimos a verdade e silenciamos indevidamente quando falar produzir justiça, usar de bajulação, atitude típica do falso profeta ou de fingimento, e aguardar as faltas dos outros e suspeitar mal. Quando nós pensamos no 9º mandamento, a questão da falsa testemunha não é simplesmente levar uma calúnia, ela envolve todo um contexto que é muito maior do que isso. É muito comum, meus irmãos, e na época que eu trabalhava, de certa forma, a gente diz serviço secular, né? Mas é um pouco estranho isso. Eu trabalhei numa grande empresa, lá em Tubarão, chamada Becauser, por exemplo. E volta e meia as pessoas levantavam alguns processos, né? O pessoal acabava sendo demitido e rapidamente, era às vezes de feitio de alguns, né? Queriam promover então uma ação contra a empresa. Qual é o tipo de ação? Não, justamente porque tinha alguns itens ali de segurança que não era cobrado, era utilizado, mas não eram cobrados. Então, pelo fato que não era cobrado, então haveria toda uma projeção no tribunal para que o processo de demissão fosse maior, mais rentável. Fosse mais rentável. E quantas vezes eu era procurado justamente para ser testemunha? Ser testemunha, não, vamos lá, tu testemunha, até depois eu te consigo alguma coisa financeira, né? Nós te ajudamos, mas vamos lá. Vamos lá. Acusação. Uma acusação que não promoveria a justiça, mas promoveria uma injustiça. Uma injustiça. O processo de mentira, por exemplo, movida pela compaixão ao pobre. E olha que nós estamos vivendo em dias que nunca se falou tanto disso, né? Nunca se falou tanto disso. Algumas vezes, meus irmãos, e aí pega também essa questão, por exemplo, o catecismo traz o uso da bajulação, o fato de bajular,
catecismo nos traz que isso revela uma face que o 9º mandamento, de certa forma, ele se enquadra. Você já pensou? Usar de bajulação pode se enquadrar no pecado. Mais do que isso, guardar as faltas dos outros, suspeitar mal, ele pode se encaixar também no 9º mandamento. A questão do falso testemunho. Então, quando nós paramos para pensar justamente na expansão, ou pelo menos numa aplicação um pouquinho maior, sobre apenas o falso testemunho, nós vamos ver que nós não temos apenas o levantar, a calúnia não é muito mais do que isso. A exposição, ela se abre muito maior do que isso. O leque é muito maior. Ele é muito mais aberto do que nós imaginamos. E quando nós paramos para trabalhar o 9º mandamento, nós vamos nos deparar justamente com isso. Justamente com isso. E aí eu volto, meus irmãos, lembrando do caso daquela mulher e lembrando justamente de como as informações nos chegam nos dias de hoje. Eu não sei se todos têm celular aqui. Todos têm celular? Quantos aqui têm instalado no seu celular o aplicativo WhatsApp? Para o brasileiro, na verdade o brasileiro é interessante, né? O brasileiro fica amigo das mídias, né? O brasileiro é o WhatsApp, né? Para os mais íntimos, o Zap. O Zap. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a velocidade de informações que chegam pelo WhatsApp, meus irmãos, é incontrolável. Não se tem controle. É algo assustador. E frequentemente nós recebemos inúmeros tipos de informações. Informação de uma pessoa, informação do governo, informação disso, informação daquilo outro. E olha, na mesma velocidade que nós recebemos, nós acabamos repassando. E é muito fácil. Eu, por exemplo, na nossa igreja, eu uso um sistema que funciona dentro do WhatsApp chamado lista de transmissão. Você já ouviu falar sobre lista de transmissão? É com 3 cliques eu consigo enviar uma mensagem para mais de 200 pessoas. Sem muito esforço. Mexendo, mando. Às vezes eu mando aviso de culto, aviso disso, aviso daquilo. É uma coisa fantástica. Por quê? Porque a comunicação permite isso. Agora, o que me chama a atenção, meus irmãos, é a quantidade de informações que nos chegam e, às vezes, o filtro que nós estabelecemos para repassar. Ano passado, eu acho que foi ano passado, nós estávamos em um culto de missões, lá na igreja, e alguém muito bem intencionado, ele disse assim: põe no telão aquela foto que eu te enviei, falando com o rapazinho que estava lá na mesa, né? Lá na mesa de vídeo. Aí mostrou. Era a foto, meus irmãos, de uma moça com a boca toda costurada. Não sei se vocês chegaram a ver, que era uma missionária que havia sido presa foi no Oriente Médio, e por ela insistir em confessar a Cristo, ela teve a boca toda costurada. Alguém recebeu esse tipo de... Não, graças a Deus por isso. O senhor recebeu? Então aquela pessoa muito bem intencionada expôs isso no banner da igreja, né? E disse: olhem isso que estão fazendo no campo de missões. Eu já falei com o deputado fulano de tal para acionar o Itamaraty para nós entrarmos com providência. E eu, no banco da igreja aqui, né? Meu Deus. Aí o que eu fiz? Eu na hora.
na hora. Eu não tenho hábito de fazer isso no culto, lógico, né? Eu abri o celular, conectei a internet, coloquei assim. Se vocês quiserem, anotem, tá? E-Farsas. Alguém já ouviu falar? Não? E-Farsas. E-Farsas. É um site muito antigo, da época de 2004, 2003, ainda da internet de escada. Ele é um especialista em descobrir fraudes. O cara é fantástico, o rapaz é fantástico, eu esqueci o nome dele agora. Aí eu coloquei lá, E-Farsas, aí fui lá na pesquisa do E-Farsas, menina com a boca costurada. Aí ele conta toda a história, né? Está circulando pela internet a foto de uma menina com a boca toda costurada, tal. Aí ele começou a trazer. Eu quero primeiro falar, aí ele diz, né? Eu quero falar para vocês que essa foto, na verdade, é um concurso eu não lembro qual é a palavra, corpo, é literalmente corpo costurado. Essas maluquices que tem aí no mundo, no Japão. O que eles fazem? Eles fazem exibicionismo com coisas, meus irmãos, terríveis. Por exemplo, eles amarram argola nas costas, eles prendem na pele, eles puxam. É uma coisa terrível. Eles costuram boca. E aí o que fizeram? Essa menina fez com a boca costurada lá para se exibir. Tiraram a foto, ficou na galeria deles. E alguém que gosta de provocar sensacionalismo pegou essa foto, colocou uma legenda, mandou na internet. Meu Deus! Chegou na minha igreja uma pessoa dizendo que acionaria até o Itamaraty para entrar com providência. Aí o problema não é apenas isso, o problema é que tinha quase 300 pessoas na igreja e todo mundo assim, ó. Meu Deus, o que estão fazendo com os nossos missionários? Não, eu sei que há perseguição religiosa, há uma série de coisas, mas exatamente aquilo ali não é real. Não é real. E agora, para te pedir a palavra e dizer, irmãos, eu tenho uma notícia para lhe dar que não é muito bem aceita nesse exato momento. Mas os irmãos percebem que a velocidade que chega as informações, as pessoas acabam repassando, informando outras, sem usar nenhum tipo de filtro. E com isso nós temos desde morte de pessoas inocentes, sem ao menos saber porque morreu, e repassado isso numa velocidade gigantesca, ao ponto de tentar uma comoção missionária. Até a intenção era boa, a pessoa era muito sincera, ela não sabia realmente quem era, ela recebeu aquilo com muita propriedade, principalmente as pessoas um pouco mais idosas, né, que elas estão tendo contato agora com tecnologia há pouco tempo, então às vezes recebe isso com muita veracidade. Então elas acabam repassando isso para as pessoas. E meus irmãos, nós precisamos ver que essa questão sobre a proteção da honra do nosso próximo, ela precisa passar pelos filtros, porque facilmente eu posso cometer uma atrocidade. O nível de informação, meus irmãos, aqui que está o mundo, ela facilita muito que o nono testamento, ou o nono mandamento, desculpa, seja quebrada diariamente. E tem pessoas que diariamente acabam quebrando isso. Mandando corrente, mandando informações, e recebe daqui, passa para lá, e manda de um lado para o outro, sem nenhum tipo de filtro. E eu não sei se os irmãos sabem, a Bíblia estabelece filtro. O filtro do Antigo Testamento, nós vamos perceber que é a pedra do executor. Quer dizer, se eu trouxe alguma acusação, algum tipo de mentira, algum tipo de deformidade contra o meu próximo, e essa acusação foi aceita, a primeira pedra é a minha. Eu vou ser o cara que vou ajudar a executar a pena. Não é simplesmente chegar lá e dizer, ó, está aqui o cara, te vira. Não, está aqui. Mas daqui que a primeira pedra vai ser a minha. Eu vou ser a pessoa que vou ajudar a execução.
Isso nós estamos falando em Antigo Testamento. E o Novo Testamento, pastor Daniel? Existe algum tipo de filtro? Sim, meus irmãos, existe. Por exemplo, quando existem acusações, pensando primeiramente contra os obreiros da igreja, o que a palavra de Deus nos diz? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Quer dizer, o Novo Testamento, ele pega o 9º mandamento, ele acaba reproduzindo isso também com propriedade. Por quê? Porque não é simplesmente acusar. Olha, eu acho que fulano de tal está cometendo tal coisa. Ora, acha? Como assim? O 9º mandamento, embora nós tenhamos sérios deveres, ele também tem um dever principal, que não é simplesmente dizer não faça, não faça, não faça, mas ele tem também a dizer faça. Faça o quê? Proteja. 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 Não é simplesmente, por exemplo, você ouvir que um obreiro, alguém fez algo e simplesmente sair reproduzindo isso. Não. Nós temos filtros e proteções para que o 9º mandamento ele seja cumprido. E olha, meus irmãos, nós vivemos num meio onde a proximidade com as pessoas às vezes nos facilitam falar algo que não convém. Não é mesmo? Um olhar, uma palavra, uma atitude, às vezes facilitam levantar até alguns questionamentos a respeito da conduta de algum irmão, de algum obreiro, de alguma coisa. O que a palavra nos diz? Simplesmente aceite, reproduza isso? Não. A palavra nos traz um princípio de cuidado. Cuidado com o nosso irmão. Quando nós pensamos, não dirás falso testemunho, é justamente isso. Não diga, mas proteja. E se houver realmente alguma acusação, trate para que se recupere, para que não se perca, para que essa pessoa seja assistida e cuidada um dos outros. Tiago capítulo 4, versículo de número 11, por exemplo, vai dizer: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ou quem é você para trazer acusação contra o seu irmão? Então, quando nós pensamos, meus amados, a questão do 9º mandamento, nós estamos pensando justamente, não um princípio apenas de acusação, mas um princípio de cuidado das pessoas. Vamos pensar comigo, voltar lá naquele caso da Fabiane. Imaginem as pessoas que participaram do processo de agressão quando descobriram que a mentira era falsa, ou a notícia era falsa. Como elas se sentiriam? Como você se sentiria? Como você se sentiria? O 9º mandamento ele vem para isso. Ele não vem apenas para limitá-lo, não. Ele vem para abençoá-lo. Ele vem para ajudá-lo, a proteger a sua integridade, proteger a sua vida comunitária, vida em comunidade, e proteger a vida também do seu irmão e do corpo de Cristo. Amados, quando nós pensamos nesses atos, nós pensamos que nós precisamos cada vez mais falar e promover
a verdade e promover a boa reputação um dos outros. É esse o caminho que a palavra de Deus nos conduz. É esse o caminho que a palavra de Deus nos ajuda a apontarmos. É fácil nós levantarmos acusações, é fácil nós levantarmos calúnias, é fácil, é muito fácil. As mídias sociais estão aí para isso. As redes sociais, as redes de comunicação estão aí para isso. É muito fácil, com poucas palavras, eu mandar uma informação distorcida, totalmente distorcida para as outras pessoas. Mas você já imaginou no prejuízo que isso tudo pode gerar? Você já imaginou o prejuízo que isso pode provocar na sua vida e na vida de outra pessoa? Pode ser catastrófico. Pode ser catastrófico. Portanto, eu começo a concluir falando: nossas palavras podem ter poder destrutivo. Poderemos até mesmo cometer assassinato através delas. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa facilidade de poder destruir palavras ou destruir vidas com a nossa fala, nós também temos a oportunidade de promover bênçãos na vida dos outros, ao invés de caluniá-la, falar a verdade, abençoar o meu próximo, ajudar o meu próximo. Se for pego em algum erro, algum pecado, jamais sair compartilhando, informando outras pessoas para que o erro se torne cada vez mais grave, essa pessoa se enclausure e se feche mais. Mas as nossas palavras, elas podem abençoar, ajudar outras pessoas. Ao invés de matar, promover vida. Promover vida. Nós temos essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade. Falar somente a verdade no mundo que nós estamos vivendo, ela pode até não nos fazer populares, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E olha, meus irmãos, hoje em alguns meios, falar a verdade incomoda, né? Incomoda. Na época que eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava no lado direito, o telefone ficava no meio e o patrão no lado esquerdo. O patrão no lado esquerdo. E frequentemente o telefone tocava, né? Frequentemente o telefone tocava. Algumas vezes, meus irmãos, o telefone tocava, eu... Alô, alô, oi, tudo bem? Fulano de tal, tá? Tá, só um minutinho. Aí o patrão assim: quem é? Não sei, pra ti? Pergunta quem é. Aí eu: oi, é quem? Ah, fulano de tal, só um minutinho, ó, fulano de tal. Diz que eu não tô. Eu com o telefone na mão olhando pra ele. Eu: fala tu. Eu não. Aí: fulano de tal, vem cá. Fala ali. E ele ficava me olhando, né? Aí a esposa dele pegava o telefone: oi, tudo bem? Não, fulano de tal acabou de dar saidinha. E ele bravo, vermelho, né? Me olhando. Baixava o telefone assim: por que tu não falasse que eu não estava? Eu? Tu estava na minha frente. Mas eu não era para me atender. Assim, aí é outra coisa. Se tu não quer atender, eu digo que tu não quer atender. Agora dizer que tu não está, não está. Resultado: eu fui proibido de atender telefone na empresa.
Outro problema, eu acabei criando por causa da verdade, né? Porque verdade não promove, né, meus irmãos? Verdade às vezes não promove. Às vezes chegava algum defeito no carro, alguma coisa assim, aí o patrão ia lá, Daniel, vai lá e dá uma olhada lá. Aí eu ia lá, olhava, tal, às vezes passava algum tempo, né? E aí chegava o dono do carro, e aí, o que foi? Eu, não, foi coisinha tal. Aí chegava na hora de pagar, ele ia pegar a lista de problema, aí ele via literalmente, né? Uma lista. Aí ele chegava assim, ô fulano de tal, eu não sei se isso aqui está certo, porque eu acabei de conversar com o rapaz lá, e o rapaz falou que não foi isso. Aí lá vinha o Daniel, né? Não, veja bem, Daniel, olha o que foi. Aí eu olhava. Aí o dono do carro, foi isso daqui? Não foi. Eu acho que equivocou então a nota aqui, porque isso aqui não foi. Foi outra coisa. Resultado, foi proibido de passar orçamento. Na verdade, assim, a gente acabou sendo limitado. Né? Por quê? Porque o falar a verdade, no mundo que vive abaixo de mentira, promovendo cada vez mais distorções e deformidades do seu próximo, da pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, para eles é muito confortável. Mas para alguém que serve a Deus, para alguém que quer promover realmente a verdade, não simplesmente pela conveniência, mas por aquilo que vive, não é bacana, não é legal. Pode lhe custar um emprego. E o final das contas, me custou um emprego. Depois de um ano, né, trabalhando, extremamente limitado, o patrão me chamou e disse assim, Daniel, eu não vou conseguir mais ficar contigo, tal, porque estou com algumas coisas, né? E eu estou com algumas contas, e começou a botar um monte de desculpa. Aí depois eu conversando com a mulher dele, aí a mulher dele assim, não, é porque ele esteve no guru, o cara tinha um guia, né, espiritual, e o guia espiritual então mandou me dispensar. Porque nós entrávamos com a palavra, né, nós entrávamos com um bom testemunho, né, e isso incomodava os espíritos, né, que acabava guiando aquela pessoa. É um cara envolvido com logosofia, uma série de gnosticismo, uma série de coisas. Era gente que buscava extraterrestre em Laguna, os irmãos do Ibé. Inteligente, viu? Inteligente que era coisa impressionante. Conhecia a Bíblia, que era algo extraordinário. Lia a Bíblia, meus irmãos. Estudava a Bíblia mais do que muitos cristãos que eu conheci na época. Tanto é que ele me forçou a estudar mais a palavra de Deus. Ele acabou me forçando. Por quê? Porque aí ele vinha com Bíblia. Eu disse, Jesus Cristo, né? E agora, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Aí eu acabei crescendo um pouco mais na palavra de Deus, justamente por conviver com pessoas assim. Mas eram pessoas que promoviam a mentira, que promoviam a falsa, né? Ou falso testemunho. E aquilo era extremamente confortável. Agora, para nós que conhecemos a palavra de Deus, isso é extremamente desconfortável. Meus irmãos, eu encerro novamente trazendo uma lista e as últimas aplicações. O que proíbe justamente o nono mandamento? Mentira, julgamento falso em tribunais, suborno, mentira movida pela opinião pública, mentira movida pela atitude da multidão, mentira movida pela compaixão aos pobres, falar a verdade inoportunamente para um fim errôneo, uma coisa má, mexerico, suprimir a verdade, silenciar indevidamente quando falar, usar de bajulação, aguardar as faltas dos outros. O que o nono mandamento então incentiva? Promover a verdade, promover sim, não a falsa, mas o verdadeiro testemunho, promover a verdade no meio de opiniões públicas,
promover a verdade no meio de atitude da multidão. E muitas das vezes, meus irmãos, nós ficamos intimidados pela multidão, intimidados pela quantidade de pessoas, às vezes, falando a mesma coisa, e você olha e você diz assim: cara, eles estão errados, o que eu faço? E às vezes a multidão, ela acaba de certa forma nos intimidando. O que eu devo fazer? Sabendo do meu compromisso com a verdade, sabendo do meu compromisso com o meu irmão, com o meu próximo, embora eu veja uma grande multidão pensando de forma errada, eu tenho que promover a verdade. Eu tenho que promover a verdade. Eu tenho que tomar cuidado e não usar de bajulação, mas usar justamente de palavras verdadeiras. Eu não tenho que simplesmente guardar as faltas dos outros, mas eu tenho que perdoar. Eu tenho que tomar cuidado que não apenas suspeitar mal, mas eu tenho que confiar nos meus irmãos. E agora sim, eu vou para as últimas aplicações, e aí eu encerro. Muito mais do que isso, falar a verdade no mundo pós-moderno, no mundo nós estamos vendo, pode não nos fazer popular, mas nos traz conforto e nos coloca diante de Deus ou pelo menos diante de Deus com o coração, não inquieto, mas um coração agradecido. Quando eu decido proteger o meu irmão, e nós temos, meus amados, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós temos que tomar um cuidado muito, muito, muito grande. Porque o mundo, se existe algo que ele gosta de fazer, é acusar os cristãos. Às vezes com razão. Tem muitos crentes aí deixando algumas brechas onde o mundo pode entrar e realmente acusar. Porque impulsionados pelo inimigo das nossas almas, o prazer é acusar. Mas nós temos que tomar cuidado. Porque se existe algo que nós devemos proteger, algo que nós devemos zelar, é a vida da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. E quem é membro do corpo de Cristo? Eu e você. Com isso, nos traz um peso de responsabilidade muito grande, porque ao invés de nós darmos vazão, darmos base, muitas das vezes, realmente, a falsos testemunhos, nós temos que ajudar a promover o bom testemunho para a glória de Deus, que também faz parte do segundo e terceiro mandamento. O Deus da verdade é razão pela qual a verdade ela é louvada e a mentira é considerada errada. Amados, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, porque se existe algo que é fácil de fazer, é promoção de inverdades. Se existe algo que é fácil de fazer, mas nós quase não praticamos, ou até mesmo praticamos, mas às vezes de forma um pouco menor, é promoção de coisas boas. Às vezes é mais fácil nós promover inverdades do que verdades. Porque às vezes a promoção da inverdade, ela de certa forma, ela nos populariza. Ela nos coloca em alguns pedestais um pouco maior. Mas no meio disso, eu posso promover divisão no corpo de Cristo, eu posso prejudicar a vida de alguém, eu posso prejudicar o trabalho de alguém, eu posso prejudicar a família de alguém. E que Deus nos ajude e que nós venhamos reter cada vez mais a
a palavra de Deus no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor, mas para nós fazermos o que é certo e verdadeiro para a glória do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Depois a gente já passa a palavra ao pastor Renil. Como você está? Ou melhor, se coloque em pé então. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Sobre a sua cabeça e ore comigo. Pai, no nome de Jesus, nós somos agradecidos a Deus porque ao Senhor, porque a Tua palavra, ela é espada, meu Senhor, e ela penetra nos nossos corações. Ela discerne intenções, discerne pensamentos, e nós agradecemos ao Senhor por isso, porque às vezes motivado por esse mundo, motivado, meu Senhor, por questões às vezes até mesmo irrelevantes, nós somos conduzidos, Senhor, a fins e a princípios que não glorificam ao Senhor. Mas que a Tua palavra, a verdade, nos ajude cada vez mais a promover o que é bom, promover o que é reto, promover o que é verdadeiro, promover, Senhor, a vida e a vida verdadeira para a Tua glória. Pai, não nos deixe cair em laços de mentira, não nos deixe cair em promoções de inverdades contra o meu próximo, contra o meu irmão, contra até mesmo atos, Senhor, de injustiças, mas que sejamos, Senhor, portadores da verdadeira fé, do verdadeiro evangelho, da verdadeira justiça, que sejamos portadores e exemplos do Senhor, dos céus, para a Tua glória. Ajuda-nos pela Tua infinita misericórdia, e que sejamos bênção, que sejamos luz para esse mundo e sal para essa terra. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.